Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi. Nós vamos estar trabalhando hoje o estudo do gráfico dos movimentos uniformemente variados. Tá? Nós vamos estar fazendo uma breve revisão sobre a parte do conteúdo, dos conceitos, né, do movimento uniformemente variado e depois a resolução de 5 exercícios. Ok? Então vamos começar. O movimento uniformemente variado está presente na nossa vida, né? E nós podemos, pela foto aí você pode ver, pela trajetória definida pelas posições sucessivas que o atleta ocupa durante seu salto, que formou uma curva aí que nós já conhecemos, essa curva lá da matemática, que é a tal da parábola, ok? Então, o gráfico da função de espaço, da posição em função do tempo, é dada pela equação do segundo grau. S é igual a S0 mais V0 que multiplica T, mais A vezes T ao quadrado, dividido por 2. O que é o S? Posição final. O que é o S0? Posição inicial. V0 é a velocidade inicial, porque aqui no movimento uniformemente variado, a velocidade muda sim. Existe uma grandeza chamada aceleração, que causa a variação dessa velocidade, aumentando o seu módulo ou diminuindo o seu módulo, tá? E na fórmula aqui ela está representada pela letrinha alfa, dividido por 2, vezes t ao quadrado. Se é uma função do segundo grau, lá da matemática a gente conhece, né, a representação de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau. Ela é o formato parabólico. Pode ser uma parábola com a concavidade para cima, com a boca aqui voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, quando ela tiver esse formato aqui, é porque a aceleração é maior do que zero. Quando tiver esse outro formato aqui, voltado para baixo, concavidade para baixo, é porque a aceleração é menor do que zero. Vamos à frente. Nós temos aqui, ó, concavidade aqui é voltada para cima, então essa aceleração é maior do que zero. Observe o seguinte, a posição, à medida que o tempo vai aumentando, a posição vai diminuindo aqui. Tá vendo? Por que está acontecendo isso? Ele estava numa posição mais elevada e à medida que o tempo vai passando, a posição dele vai diminuindo. Porque esse corpo estava num movimento com velocidade menor do que zero. Agora observa aqui, a partir desse ponto, à medida que o tempo vai aumentando, as posições dele vão aumentando também. Então aqui a velocidade é maior do que zero. Então isso indica para a gente que ele estava no movimento retrógrado aqui. Nesse ponto, que é o vértice da parábola, a velocidade vale zero, ele parou e depois ele passa a ter um movimento progressivo. Se nós analisarmos aqui o mesmo gráfico, se ele tinha um movimento retrógrado aqui, é porque a velocidade dele era menor do que zero. Por que ele parou aqui? Porque essa velocidade no início, ela foi perdendo seu valor em módulo, ele foi ficando mais lento até parar aqui. Então, desse trecho do gráfico que antecede o vértice, a gente diz que o movimento é retardado. A partir do momento que ele parou e começa a ganhar velocidade, a gente diz que o movimento é acelerado. Então, se liga nesse detalhe. Principal, no vértice, num movimento descrito por espaço em função de tempo, nesse gráfico, no vértice é a parada. O trecho do gráfico que antecede o vértice é de movimento retardado. E depois do vértice, à direita do vértice, é de movimento acelerado. Olha esse gráfico agora. Aqui, ele estava, à medida que o tempo estava passando e a posição dele estava ficando maior,
Sim. Ele tava sendo progressivo esse movimento? Sim. Mas observa o vértice aqui. O que aconteceu? É uma parada, não é? Significa que ele estava num movimento progressivo, mas a aceleração era contra o movimento. Observe aqui que a velocidade é maior que zero e a aceleração é menor do que zero. Parou aqui? Parou. Agora ele começa a se movimentar no sentido oposto. Se ele era progressivo até aqui, ele passa a ser retrógrado para cá. Só que a partir do momento que ele parou, o que aconteceu? A velocidade dele vai aumentar em módulo, mas para o sentido oposto ao da trajetória. Observando nesse gráfico aqui, ó, à esquerda do vértice desse lado aqui, até chegar no momento de parada, ele é um movimento retardado. Veja bem, a velocidade era maior do que zero, era um movimento progressivo, porém era um movimento retardado. Aqui ele parou, à direita do vértice ele passa a ser um movimento acelerado, porém ele está indo contra o sentido positivo da trajetória. A partir do momento que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a sua posição? Vai diminuindo. Então, desse lado aqui, ele é um progressivo retardado e aqui ele é um retrógrado acelerado. Já a função da velocidade é dada por essa fórmula aqui, é uma função do primeiro grau. V, que é a velocidade final, é igual ao V0, velocidade inicial, mais a aceleração que multiplica o tempo. Como o expoente do tempo é 1, essa função é representada por uma linha reta, tá? Uma reta inclinada, que pode ter esse formato aqui ou esse formato aqui. Neste caso aqui, a aceleração é maior do que zero, é uma reta crescente. Neste caso aqui, a aceleração é uma reta decrescente, é representada por uma reta decrescente, e a aceleração é negativa, tá? Propriedade desse gráfico aqui. A área delimitada entre a linha da velocidade e o eixo do tempo te dá a área, né? E essa área corresponde numericamente ao deslocamento nesse trecho aqui. Então eu tenho esse trapezoide aqui, esse trapézio, né? Se eu quero saber o deslocamento desse intervalo de tempo a esse, eu calculo a área. Como ela está acima do eixo do lado positivo aqui em relação à velocidade, e ele foi calculada com velocidade positiva, esse deslocamento é positivo. Nesse caso aqui, o deslocamento é negativo. Então, duas propriedades aqui nesse gráfico. Qual é a primeira? A área delimitada pela curva e pelo eixo de t te dá o deslocamento, e a tangente do ângulo formado com o eixo do t, com o eixo dos tempos, vai te dar a aceleração. Então aqui, ó, melhor representado. Se eu quero saber qual foi a área, qual foi a distância, o deslocamento que ele percorreu desse intervalo de tempo até esse, eu calculo essa área aqui, ó, do trapézio. Como é que é calculada a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Da mesma forma aqui. Ah, mas aqui, essa área, esse deslocamento foi positivo, esse aqui vai ser negativo? Não. Nesse caso aqui, esse movimento aqui é um movimento acelerado, né? Com velocidade positiva. A área foi calculada com velocidades positivas aqui. Está acima do eixo de t. Então esse deslocamento é positivo e esse deslocamento também é positivo. A diferença desse para esse é que aqui a velocidade estava aumentando cada vez mais. Aqui a velocidade está diminuindo. Agora aqui, tem muita coisa escrita aqui, mas são detalhes para a gente poder entender.
Vamos analisar esse gráfico de velocidade em função do tempo aqui. Aqui ele começou com velocidade negativa, tá? Mas observa aqui, ó, nesse ponto no gráfico de velocidade em função do tempo, a velocidade vale zero. Então o móvel parou. E depois ele continuou ganhando velocidade no sentido oposto. Então presta atenção nesses dois detalhes aqui, ó. Essa velocidade não era negativa? Era. Então no início ele estava indo para a esquerda, num movimento aqui, ó, com retrógrado. Nesse ponto 2 aqui, o que aconteceu nesse ponto 2? Ele parou. Então ele vinha com velocidade negativa aqui, foi perdendo a velocidade, o módulo da velocidade parou. Depois, como a aceleração é constante, ele começou a acelerar no sentido oposto ao do início. Então ele tinha velocidade, foi perdendo velocidade, parou. Depois ele começa a ganhar velocidade aqui, ó. Então, ó, nesse trecho aqui, V0, que está aqui, ó, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, mas ele é retardado. Por que retardado? Porque o corpo está ficando mais lento. Nesse ponto, parou, né? E ele inverte o sentido do seu movimento. A partir daqui, ele passa a ser progressivo, porque a velocidade é maior do que zero, e ele é acelerado. Então, no trecho 1, nós podemos classificar o movimento como retrógrado, retardado, e no trecho 2, progressivo, acelerado. Nesse caso aqui, no trecho 1, observa que a velocidade ela está diminuindo, a velocidade inicial, até zerar aqui, mas ela é positiva aqui. Então esse movimento é progressivo em todo o trecho 1. Porém, como está se aproximando do ponto de parada, ela está diminuindo o seu valor em módulo, então ele é retardado. A função aceleração em função do tempo é dado por essa representação, e a área delimitada pela curva da aceleração com o tempo te dá a variação da velocidade, tá? Uma variação de velocidade positiva aqui, uma variação de velocidade negativa aqui, porque aqui a aceleração é menor do que zero. Fazendo um resumão aqui, nós temos aqui duas situações. Primeira situação, concavidade para cima, aceleração maior do que zero. Olha o gráfico aqui de espaço em função do tempo, é representado por uma parábola, concavidade para cima. Olha o gráfico da aceleração, se a aceleração é maior do que zero, é uma retinha paralela ao eixo do T aqui, positiva. Se a aceleração é maior do que zero, a curva do gráfico de velocidade em função do tempo é uma reta crescente, tá? Nesse lado esquerdo, daqui até aqui um movimento retardado, daqui até aqui um movimento retardado, tá? À direita, a partir do momento que parou aqui, ó, esse tempo aqui indicado na concavidade da parábola, no gráfico de espaço em função do tempo, é o mesmo valor aqui no eixo no gráfico de velocidade em função do tempo. Para a direita é acelerado, para a direita é acelerado. O outro gráfico, o que acontece? Concavidade para baixo, aceleração negativa. Olha o gráfico da aceleração. Se a aceleração é negativa, o gráfico de velocidade em função do tempo é uma retinha decrescente. À esquerda, retardado, até o momento de parada, que é a velocidade igual a zero, e depois acelerado, à direita, acelerado. Vamos para os exercícios agora. Primeiro exercício, que é o R43, diz o seguinte: é dado um movimento de função horária S é igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado, na qual t está em segundos e S em metros, medidos sobre a trajetória. Tabele a função de 0 a 8 e faça sua representação gráfica. A partir do gráfico, determine o instante que o móvel muda de sentido
e o instante que ele passa pela origem dos espaços. Ok. O que ele quer que a gente faça? Que nós treinemos a construção do gráfico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Você tem a função que é do segundo grau, 12 menos 8t mais t ao quadrado. No lugar do t, você vai colocar os instantes, de 0 até 8 segundos. Então, observa, onde tinha t aqui, eu coloquei 0. Então, ficou 12 menos 8 vezes 0, mais 0 ao quadrado. Isso vai dar 12. Eu fiz assim com o 1, com o 2, com o 3, com o 4. Tá vendo aqui, ó? 12 menos 8 vezes t. O instante vale quanto? 4. Então, vai ficar 8 vezes 4, mais t ao quadrado. 4 vezes 4. Então, eu fiz isso com todos esses instantes aqui e obtive as posições. Colocando no gráfico, como é que fica isso? Vamos lembrar. Quando o tempo vale 0, a posição vale 12. Tempo vale 0, a posição vale 12. Tempo vale 1, a posição vale 5. Tempo vale 2, a posição vale 0. Então, olha, e assim sucessivamente, mas vamos observar o principal aqui. No tempo igual a 2 e no tempo igual a 6, o que acontece? Ele vai estar na posição 0 aqui em 2, no instante 2, e no instante 6, ele vai estar na posição 0. O que significa isso? Que ele vai estar passando pela origem, tá? E aqui no vértice é quando ocorre a mudança no seu sentido. A velocidade vale 0, ele muda o seu sentido. Observe, à esquerda era um movimento retrógrado, porque a velocidade era negativa. Mas a concavidade não é para cima? É. Então aqui era um retrógrado retardado, parou aqui e passou a ser aqui um progressivo acelerado. Vamos lá? O que ele está perguntando? Um instante em que o móvel muda de sentido e um instante que o móvel passa pela origem. Já falei para vocês. Letra A, que instante que é esse? 4. Então ele vai mudar num instante t igual a 4. Quando que ele passa pela origem? No 2, no instante t igual a 2 e no instante t igual a 6. Tá aí? O ponto Q é o vértice da parábola. Nesse instante o móvel mudou de sentido. E ele passa pela origem quando seu espaço, quando sua posição é nula, ou seja, em 2 e em 6. Próximo exercício. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine A aceleração escalar do movimento e B, a variação de espaço de 0 a 4 segundos. Vamos analisar o gráfico. Ele iniciou quando t igual a 0, a velocidade valia 0. É uma reta crescente, então essa aceleração é positiva, tá? Quais são as propriedades que nós temos nesse gráfico aqui? A área de 0 a 4 segundos, essa área delimitada por esse triângulo formado pela curva da velocidade e o eixo do t, é um triângulo. Essa área vai me dar a variação de espaço, o deslocamento. E a tangente desse ângulo aqui vai me dar a aceleração desse movimento, certo? Então vamos lá. A aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo. O que é tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto? 16. Quanto vale o cateto adjacente? 4. Então a tangente de θ vai ser 16 por 4, que vai dar 4. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Na B, ele está pedindo deslocamento.
O deslocamento é dado por essa área aqui. Como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Então aqui eu tenho 4 vezes 16 dividido por 2. 16 vezes 4 dá 64, dividido por 2, 32. O deslocamento é 32. Resposta, então, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento 32 metros. Próximo exercício. É dado o gráfico da aceleração escalar de um movimento em função do tempo. Determine a variação da velocidade no intervalo de 0 a 4. Observe, nas ordenadas eu tenho aceleração e aqui na abscissa eu tenho tempo. Isso é um gráfico de aceleração em função do tempo. Qual é a propriedade que me permite calcular a variação da velocidade de 0 a 4 segundos? Será a área delimitada entre a curva da aceleração e o eixo do tempo. Ok? Essa área aqui. Que figura que é essa? É um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Eu multiplico lado vezes lado. Então vai ser 2 que multiplica 4. Vai dar 8. Só um pequeno detalhe. Está vendo que essa aceleração é negativa? Sim. Então a variação da velocidade será negativa. Então vai ficar área 2 vezes 4 dá 8. Então a variação da velocidade vai ser menos 8. Continuando, próximo exercício. Dado o gráfico de velocidade escalar v igual F em função de tempo, determine a aceleração escalar do movimento de 0 a 2 segundos e de 2 a 6, a variação de espaço de 0 a 6, a velocidade escalar média de 0 a 6, um instante que ocorre a mudança de sentido, sabendo que no instante t igual a 0, o móvel se encontrava na origem de espaços. Tá? Então aqui, vamos fazer uma análise trecho a trecho para a gente poder estar respondendo essas alternativas aí. Então, em primeiro lugar, a aceleração, ele está pedindo para a gente a aceleração nesse primeiro trecho. Ela é dada pela tangente do primeiro trecho. Quanto vale o cateto oposto? 4. E o cateto adjacente? 2. Então vai ficar, tangente vai ser cateto oposto 4, cateto adjacente 2. 4 por 2 deu 2. É uma reta crescente? É. Então a aceleração é positiva. Ok? De 2 a 6. É uma reta decrescente, a aceleração é negativa. Eu vou calcular por essa tangente desse ângulo beta aqui, porém o sinal da aceleração será negativo. Quanto vale o cateto oposto? 4. E o cateto adjacente? De 2 a 6 vale 4. Então a tangente vai ser menos 4 dividido por 4, que vai dar menos 1. Então a aceleração deu menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, aceleração reta crescente, aceleração positiva, até 2. No instante 2 para frente, aceleração negativa. B. Na letra B, ele quer a variação de espaço de 0 a 6 segundos. Então, quando nós pegamos o gráfico e analisamos aqui, é um gráfico de velocidade em função do tempo. A área delimitada entre a linha da velocidade e o tempo te dá o deslocamento. Se ele quer a variação do espaço, então é só calcular a área dessa figura geométrica, que é um triângulo. Como é que a gente calcula? Base vezes a altura dividido por 2. Então vai ser 4
que é a altura, vezes a base 6, dividido por 2. A área do triângulo vai dar 24 por 2, 12. Então, o deslocamento foi 12 metros. Na letra C, ele pede a velocidade escalar média no intervalo de 0 a 6 segundos. Vamos lá. Para calcular a velocidade média, eu tenho que dividir o deslocamento de 0 a 6 segundos, que nós já calculamos, vale 12, e dividir pelo tempo. De 0 a 6 segundos, se passaram 6 segundos. Vou dividir 12 por 6. 12 por 6 vai dar 2 metros por segundo. Tá? Letra D. O instante e a posição em que ocorre a mudança de sentido. Bom, o instante eu já sei. Vai ser 6, certo? Porque para mudar de sentido, a velocidade tem que dar 0, correto? Agora, de onde esse corpo saiu? Porque eu sei que o deslocamento foi 12. De onde ele saiu? Vamos ver o enunciado. O enunciado diz que ele se encontrava na origem dos espaços no início. Se ele estava na origem dos espaços e ele andou 12 metros, então ele vai mudar o sentido do seu movimento na posição 12 metros. Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, o tempo é 6. E aqui, jogando na formulazinha do deslocamento, que é a posição final menos a inicial, o deslocamento foi quanto? 12. Posição final eu não sei, mas a inicial, que é a origem, vale 0. Então, o S, posição final, é igual ao ΔS, e o ΔS vale 12, que é o deslocamento. Ok, moçada? Respostas, então, estão aí. Próximo exercício. Um móvel parte do repouso realizando um movimento uniformemente acelerado durante 10 segundos, ao fim dos quais atinge 72 km por hora. Mantém essa velocidade durante 15 segundos, freia uniformemente com 1 metro por segundo ao quadrado até parar. Quer dizer, uma aceleração negativa ali, né? Determine durante quanto tempo o móvel esteve em movimento e a velocidade escalar média do móvel desde o instante inicial até o final. Quais são as etapas? Durante os 10 primeiros segundos é um movimento uniformemente variado, parte do repouso até atingir a velocidade 20. É esse aqui. Segunda etapa. Nos próximos 15 segundos é movimento uniforme. Está ali. Terceira etapa. De 25 segundos até o instante final, que é desconhecido, T3, um movimento uniformemente variado e é retardado, que é esse daqui. Vamos lá. Ele quer saber durante quanto tempo o móvel esteve em movimento. Ok. Veja que ele deu a aceleração para a gente. Tem esse dado, ó, que ele freia uniformemente até parar. Então, nesse trecho aqui, ó, eu posso calcular por tangente, usar tangente de beta para calcular a aceleração, só que eu sei quanto vale a aceleração. Vale quanto? 1. Então vai ficar assim, ó. A tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto, 20, dividido pelo cateto adjacente, que seria T3 menos 25. E essa resposta dá quanto? 1. Então vai ficar 20 sobre T3 menos 25 é igual a 1. Multiplicando em cruz fica 20 vezes 1 dá 20, é igual a T3 menos 25. Então, o T3 vale 45 segundos. Portanto, o móvel esteve em movimento durante 45 segundos, que é o T3 aqui, ó. Correto? Próxima pergunta. A velocidade escalar média desde o instante inicial até o final. Horas. Vamos calcular essa área aqui e depois dividir por 45. Então vai ser base maior, 45, mais base menor, 15,
vezes a altura 20 dividido por 2. É um trapézio isso. Então vai dar 600 metros. Então, 600 metros foi o deslocamento. Em quanto tempo? 45 segundos. 600 por 45 vai dar aproximadamente 13,3 metros por segundo. Então, resposta, letra A, quanto tempo ele teve em movimento? 45 segundos. Resposta, letra B, a velocidade média do percurso foi 13,3 metros por segundo.